Oi galera, tudo bem? Pega o celular. Agora sim, a gente pode pegar o celular e vamos continuar com a nossa segunda aula do resumo teórico de eletrostática. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco mais longa, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos continuar falando aqui da eletricidade estática. E hoje vamos começar falando de dois corpos classificados assim, em condutores e isolantes. Repare bem, quando a gente fala condutor, o que é que significa dizer isso? Que ele conduz o que? A carga elétrica. Então, por exemplo, na hora que você estiver trabalhando aqui em eletrostática, vai ser uma linguagem muito simples nos textos. Corpo. Na hora que falar corpo, você tem que prestar atenção que esse corpo pode ser tanto um condutor, como pode ser um material que é isolante. Bem, e o que é que significa dizer condutor? Aqui ele conduz, mas ele conduz a eletricidade? Pode ser. Ele conduz a carga elétrica? Bom, só que esse condutor, muitas vezes quando a gente diz conduz a carga elétrica, a primeira coisa que vem à mente da gente é que essa carga elétrica são os elétrons. Calma, não é necessariamente assim. Os condutores, eles são classificados, por exemplo, em condutores de primeira classe, condutores de segunda classe e condutores de terceira classe. Vejamos, os condutores ditos de primeira classe são chamados condutores eletrônicos. Aí, estes sim, eletrônicos, eles conduzem os elétrons. Aliás, os metais, eles são caracterizados por apresentar uma imensa quantidade dos chamados elétrons livres. E são esses elétrons livres que, quando submetido a um intenso campo elétrico, a uma intensa VDP, vai produzir um movimento, permitir o movimento das cargas. Bem, esses condutores eletrônicos são os que nós chamamos aqui de condutores metálicos. São os metais. Nós temos também os condutores de segunda classe. Os condutores de segunda classe são os condutores iônicos. Gente, quando se fala íon, o que quer dizer um íon? Um íon é um átomo eletrizado. É um átomo que ganhou ou então que perdeu elétrons. Bem, quando a gente fala desses condutores iônicos, a gente vai ter aqui, são casos dos ácidos, das bases, sais em solução. Tudo bem? Agora, nós temos também os condutores gasosos. Esses condutores gasosos são chamados condutores de terceira classe. Agora, uma coisa muito interessante. Os gases, de um modo geral, eles não são bons condutores de eletricidade. Mas quando são submetidos a um intenso campo magnético, eles podem fazer isso e podem fazer muito bem. Bem, é o caso, por exemplo, da lâmpada, não é? Da lâmpada fluorescente. Então, dentro da lâmpada fluorescente, não é isso? O que é que nós temos ali? Nós temos ali movimento de íons positivos, íons negativos e elétrons livres. Bom, além dos condutores, nós temos os chamados isolantes ou dielétricos. Rapaz, isolantes ou dielétricos, Luiz, significa dizer que isolantes ou dielétricos não têm elétrons livres, não é isso? Não. Isolantes ou dielétricos, eles têm elétrons livres uma quantidade muito ínfima, é muito pequena, não é? Mas eles não permitem o movimento de cargas elétricas através deles. O movimento de cargas elétricas através dele é bastante restrito. É o que acontece, por exemplo, com o ar, com a borracha, com o plástico, com o vidro e com a própria água pura. Bem, gente, aí você pode dizer assim, mas Luiz, vem cá, o ar isolante é. Como forma-se, por exemplo, um raio? Bem, gente, é isso que eu falei para vocês.
quando um gás é submetido a um grande campo elétrico, ele pode conduzir uma carga elétrica. Em resumo, significa dizer o quê? Que não há condutor nem isolantes o quê? Perfeito. Na verdade, a classificação legal era se chamar os condutores de bons condutores, não é? E o isolante de mau condutor. Então, os condutores permitem o movimento de cargas elétricas através deles. Isolantes não. Agora, gente, tem uma coisa muito interessante. O isolante, ele pode ser eletrizado, principalmente se for eletrização por atrito. Imagine uma situação bastante simples, ó, um canudinho de plástico e um lenço. Então eu vou chegar aqui, o que é que eu estou fazendo? Provocando um processo de eletrização por atrito. Então o plástico vai ficar eletrizado, o pano também. Agora, olha o que é que a gente vai fazer. Viu? Observe que o canudo de plástico, ele atraiu um outro corpo que estava eletricamente neutro. Então, no processo de eletrização, o que é que ocorre? Por atrito, após o atrito, os corpos, os dois vão ficar eletrizados. Um com carga negativa e o outro com carga o quê? Positiva. Bem, a gente tem um processo de eletrização também, chamada eletrização por contato. Nós vamos, nessa aula de hoje, falar só de um caso especial, que é eletrização por contato entre condutores idênticos. Bem, imaginem o seguinte, que nós temos dois condutores idênticos, A e B. Olha bem, só que A está neutro e B está eletrizado negativamente. Quando a gente colocar os dois em contato, o que é que vai ocorrer? Elétrons de B vão passar para A. São todos elétrons? Não. Alguns elétrons de B vão passar para A até o momento que atinge o estado de equilíbrio. Nesse caso aqui, é chamado equilíbrio eletrostático. O que é que significa dizer isso? Os dois vão atingir a mesma quantidade de carga. Ou melhor, A, que estava neutro, fica com a carga menos 8, e B, que tinha menos 16, ficou com a carga menos 8. O que é que ocorre nesse caso? Nesse caso, nós temos após o contato os dois condutores, os dois estão eletrizados, com a mesma quantidade de carga em módulo e sinal. É importante chamar a atenção que aqui os dois têm carga em módulo porque eles são idênticos, mas tem o mesmo sinal. Na eletrização por atrito, não. Um ficou positivo e o outro negativo. Beleza? Ok, gente.